Boa noite, estamos ao vivo nessa noite de segunda-feira. Peço que quem esteja entrando na live compartilhe a nossa live, coraçõezinhos, para que as pessoas possam assistir junto conosco. Essa live maravilhosa com o querido deputado federal Sanderson, que está sempre muito solícito conosco do Porto Alegre Sem Medo, comigo. Já agradeço muito ao deputado Sanderson por mais uma vez estar aqui comigo numa conversa, num bate-papo, para que a gente possa, primeiramente, informar a sociedade, informar as pessoas do que está acontecendo. Nós estamos num momento muito importante e muito delicado, e já falamos várias vezes sobre isso aqui no Porto Alegre Sem Medo, da distorção e da manipulação da informação, pela grande mídia. E agora nós ainda temos na internet uma ferramenta de levar a verdade, levar o conhecimento, a informação para o cidadão, para que ele possa, sempre fazer o seu juízo de valor, sempre poder lutar por aquilo que ele acha que é melhor para a sociedade, porque é isso que o plano político deve, deveria e tem que fazer o melhor para a sociedade. O deputado Sanderson, graças a Deus, cuida de todos nós, está sempre olhando para a sociedade, cumpre o seu mandato de forma brilhante. E eu quero dar boa noite, deputado, agradecer mais uma vez o senhor por estar aqui comigo, dividindo um bate-papo. Mariana Lascano, para mim sempre motivo de orgulho conversar contigo. Confesso que me sinto cada vez mais motivado quando vejo jovens, meninas motivadas, buscando a modificação do cenário, seja o cenário porto-alegrense, o cenário do Estado e, em via de consequência, o cenário nacional. Eu fico, sinceramente, assim, satisfeito em ver que a juventude, ao contrário do que alguns têm aí torcido, a nossa juventude está assim muito ativa, atenta para não permitir desmandos, para ombrear conosco essa verdadeira cruzada contra as plataformas de desmando, de anarquia, de anomia política e social estabelecidas nos últimos 30 anos aqui no Brasil. Então, Mariana, fico muito contente sempre quando vejo o teu sorriso estampado no teu rosto, disposta a trabalhar para o Porto Alegre, disposta a trabalhar pela segurança pública. Você que tem carreira na segurança pública gaúcha, eu sei da tua capacidade profissional, inclusive. Então, Mariana, vamos ter aqui um bate-papo proveitoso, como todas as nossas conversas são proveitosas. E eu queria, dentro do nosso bate-papo, também dar uma pitada aqui sobre uma proposta de emenda à Constituição que eu estou trabalhando, inovando, para permitir, via emenda constitucional, o estabelecimento do Instituto da Prisão Perpétua no Brasil. Nós temos aí inúmeros casos, são centenas de casos de criminosos que cometeram crimes graves, latrocidas, traficantes de drogas, pedófilos, que foram presos, foram condenados, e em 6, 8 anos estavam nas ruas cometendo novas atrocidades. O caso clássico, típico, agora foi esse do estuprador da menininha. Ele tinha sido já preso e condenado por um crime grave, um crime, inclusive, equiparado a hediondo, que é o tráfico de drogas. Ele foi preso por tráfico de drogas. Ficou 5 anos do regime fechado e já estava na rua. E desde os 6 anos, esse ordinário violentava uma menina dos 6 anos, uma criança, até os 10 anos, mesmo enquanto estava em regime semiaberto. Ou seja, o Estado pagando por um fascínio ir lá cometer atrocidades contra inocentes. Então, eu estou trabalhando, Mariana, espero amanhã concluir o trabalho de construção desse projeto, que traz para o regime jurídico brasileiro a prisão perpétua. Não estou falando de pena de morte. Esse tipo de situação, na minha observação, é típica situação para pena de morte. Não. Mas
mas como nós sabemos que é um debate complexo e o objetivo nosso é entregar resultado, nós precisamos fazer com que esses vagabundos não fiquem às soltas nas ruas cometendo banditismo. Então, entre apresentar uma proposta de emenda à Constituição, buscando pena de morte, e ficar aí tramitando 10 anos sem nenhum bom andamento, e apresentar uma proposta com a prisão perpétua, com a possibilidade de aplicação de pena vitalícia àqueles que cometam crimes graves, como pedofilia, estupro, latrocínio, corrupção, tráfico de drogas e os crimes estabelecidos na Lei de Crimes Hediondos. Então, esses 6 tipos de crimes seriam passíveis de prisão perpétua, né? Você, Mariana, que é oriunda do sistema penal, que é uma policial penal, sabe muito bem os meandros do sistema prisional brasileiro, e vários países da Europa, Estados Unidos, quase todos os países da Ásia utilizam pena de morte ou prisão perpétua. A maioria, inclusive, pena de morte. Mas eu estou buscando, no estudo que nós estamos elaborando aqui com a consultoria jurídica da Câmara, para botar a rodar essa proposta de emenda que incorporaria ao texto constitucional a prisão vitalícia ou a prisão perpétua ou a prisão sem perdão, que alguns países chamam, né? Para alguns casos específicos. Não são, óbvio que o ladrão de galinha não vai ficar preso de forma indeterminada. Agora, esse sujeito que já tinha sido condenado por tráfico de drogas e que agora foi preso por estupro de vulnerável, por pedofilia, por maus tratos, por tentativa de homicídio, inclusive, esse sujeito, facínora que é, provavelmente, Mariana sabe mais do que eu, provavelmente esse crápula, esse verme, provavelmente daqui 5 ou 6 anos estará novamente nas ruas cometendo mais banditismo. Eu faço um jogo, eu aposto que qualquer criminalista quiser, que esse sujeito, em 6 anos, está no semiaberto já. Exatamente. Na verdade, a gente tem que pensar num regime penal que precisa ser urgentemente reformado, né, deputado? Nós temos legislações frouxas, né? Hoje a gente tem um Código Penal que tem 3% dos crimes que estão dentro do Código Penal obrigam o juiz a iniciar o regime, o cumprimento da pena em regime fechado. 3% é pouco. Na verdade, o que aconteceu com o Brasil? A gente, em 1980, nós tínhamos uma taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes, 10 homicídios. Os Estados Unidos, vou dar um exemplo, tinha também 10 homicídios a cada 100 mil habitantes. Agora, o que acontece? O Brasil adotou uma política de segurança pública progressista, enquanto os Estados Unidos uma política de segurança pública conservadora, com políticas armamentistas para a sociedade, e hoje o resultado é: Estados Unidos tem a cada 100 mil habitantes 5 homicídios e nós 30 homicídios a cada 100 mil habitantes. E se a gente for lá para a área policial, a gente dobra esse número, vai ser 60 homicídios a cada 100 mil policiais. O que acontece? Política progressista de segurança pública é colocar a culpa na sociedade, no todo, e não no bandido. É não punir o criminoso pelos atos que ele faz. É achar sempre uma justificativa social para que aquilo esteja acontecendo. Não tem justificativa social. O cometer um crime é sempre uma escolha. Nós podemos ter fatores que facilitam, fatores que não que justificam, mas que façam com que a vida criminosa se torne a melhor opção, mas ela sempre vai ser uma opção. Só que nesses casos graves, quando a gente fala em crimes sexuais, muito além da opção, existem questões que aquele criminoso não vai ter uma recuperação para conseguir voltar para a sociedade e se colocar como parte dela. Ele vai cometer novamente o mesmo crime. O caso da menina de 10 anos é um caso grave, é um caso triste, mas ele, infelizmente, é mais um caso. Eu que trabalho no sistema prisional, tenho certeza de que, assim como ele, existem muitos atrás das grades. E o pior,
todos eles têm que ter uma proteção excessiva do Estado. Eles são colocados separadamente, eles têm que ser, é feito muitas vezes relatório semanalmente para falar sobre as condições físicas dele. Um exemplo disso foi o caso que teve também da Nayara, uma menina aqui de Caxias do Sul, que sofreu violência sexual, foi morta aos 7 anos de idade, e aí hoje o preso está sobre regime do está custodiado sobre o Estado. Por muito tempo teve que o Estado gastar com a verificação da situação física dele. Então, são coisas que não vão trazer benefícios para a sociedade. Então, acho que a gente precisa parar um pouquinho, né, com o politicamente correto, com aquilo que a teoria, né, pode dizer que seria o melhor para o que a prática está nos ensinando. E a prática nos mostra que hoje a gente muda drasticamente a forma de fazer o regime penal no Brasil, ou nós não vamos ter um resultado diferente. Nós, semiaberto e aberto, são dois regimes que não têm necessidade nenhuma de existir, né? E tem falência total. A falência é tão grande que, como o caso da mina de 10 anos, há um outro crime grave enquanto o preso estava fazendo cumprimento de pena. Então, ou a gente muda para um regime, para a legislação com uma pena perpétua, pena mais grave, enfim, tem que se deixar de ter o sistema prisional como uma porta giratória. O promotor Bruno Carpes fala muito disso, né? A impunidade é a porta giratória do crime. Tu entra já tendo certeza que tu vai sair. Então, qual é o medo que hoje a gente tem de um crime grave? No momento que tu começa a ter penas duras, tu também tem a questão da prevenção, porque vai se começar a repensar 10 vezes antes de fazer o crime. Hoje é bom fazer crime no Brasil, é recompensador, inclusive, porque em que momento o criminoso ele é tratado como um criminoso? A vítima não tem segunda chance muitas vezes. O criminoso tem 30, 20, 40. Perfeito. E sabe que, Mariana, falando ainda sobre a questão preventiva da pena e esse viés assim pedagógico que a pena também exerce, está comprovado através de estudos já publicados em inúmeras revistas jurídicas. O sistema penal norte-americano, por exemplo, quando há pouco menos de 40 anos sofreu uma alteração, apertando-se as penas, fazendo com que o sujeito condenado a 10 anos cumprisse os 10 anos fechados, porque uma pena de reclusão de 10 anos, que o sujeito fica 2 anos, na verdade ele não está sendo condenado a 10 anos, está sendo condenado a 2 anos. Verdade. E aí, esse modelo norte-americano, por exemplo, quando estabeleceu-se, não, o sujeito que for condenado a 10 anos, ele vai cumprir 10 anos. Se fosse para cumprir 2 anos, ele seria condenado, então, a 2 anos. E aqui no Brasil, há um engodo, há uma grande falácia. As penas, sujeito condenado a 15 anos. Aí a gente vai ver, ele fica 3 anos. Não. Eu, para dizer a verdade, eu não conheço, em 25 anos de Polícia Federal, não conheço em estudos práticos, em casos práticos, ou em estudo de caso, ou até mesmo casos de literatura, eu não conheço, por jurisprudencial, não conheço nenhum caso de alguém que tenha cumprido integralmente a pena fechada. Até mesmo crimes gravíssimos, como latrocínio, estupro seguido de morte, há 30 anos de reclusão. Ele vai ficar 28 anos e no final ele vai sair do semiaberto. Com certeza. Se for, num caso do crime gravíssimo, se ele tiver bom comportamento, ele não vai cumprir nem 20. Mesmo sendo um crime hediondo. Porque tem uma balela, tem uma cascata apresentada aí por irresponsáveis familiarizados ou simpáticos às teorias socialistas, comunistas ou anarquistas, que levaram há 15 anos atrás a discussão no Supremo, a questão da individualização da pena, e aí foi estabelecido que até mesmo os crimes hediondos e tráfico de droga mereceriam a progressão da pena. Né? E aí foi um absurdo, porque, quer dizer, o sujeito comete
um homicídio duplamente qualificado e ainda assim tem direito de, tendo bom comportamento, de se livrar solto depois de cumprido 2/3 da pena. Não, isso aí é uma injustiça. Isso aí não cabe, é uma heresia jurídica, eu diria, porque em outros países não acontece, em outros países decentes essa lógica não é a mesma. E então o objetivo nosso agora aqui é endurecer. Claro que ninguém vai endurecer pena para o sujeito que rouba galinha. Agora, traficante de drogas, pedófilo, estuprador, latrocida, traficante de drogas, esses que são autores de crimes gravíssimos ou de especial gravidade, como diz na literatura, os autores de crimes de especial gravidade precisam de uma pena especialmente diferente. A pena deles tem que ser, sim, prisão perpétua, né? Quem sabe num momento futuro, uma Constituição nova, sei lá, vamos estabelecer, discutir. Não vejo problema nenhum em discutir pena de morte. Não vejo problema nenhum discutir prisão perpétua. Eu acho que, inclusive, deve se discutir pena de morte, né, deputado? Porque a gente tem que, às vezes, sair do discurso politicamente correto que foi colocado, inclusive, por 30 anos de governo socialista, enfim, dentro, né, das faculdades, das universidades, a revolução cultural, né, que a gente sabe que aconteceu e acontece diariamente, né? Essa revolução cultural que nos faz hoje, né, ter essa inversão de valores e tá no momento onde o cão pastor, que cuida das ovelhas, né, ele está sendo sacrificado pelo lobo, né? É aquela velha historinha, nós temos o cão pastor que defende o rebanho e o lobo que está tentando atacar. Hoje, no Brasil, a gente está fazendo todos os mecanismos para deixar o lobo em segurança e o cão pastor cada vez mais prestes a ser sacrificado. Então, é isso que tem que mudar, essa política progressista de segurança pública, essa legislação branda no Brasil, onde a gente tem crimes de menor potencial ofensivo, todo crime é crime, né? A vítima, ela não pode ser tratada como uma culpada. O Brasil, se fosse um país sério, esse indivíduo que estuprou essa menina, ele estaria preso, porque ele já tem um crime grave. Se fosse o Brasil um país sério, ele não seria o único, né, deputado, o único dos 193 países que fazem parte do grupo me fugiu agora o nome da... Tratado de São Tomé? Não, dos 193 países que fazem parte das nações Da ONU? Não é da ONU. OEA? OEA não. ONU, Pacto do São José de Costa Rica? Não, mas eu vou me lembrar. Mas ele é o único país que tem hoje a proibição da prisão em segunda instância. Né? Se fosse um país sério, hoje isso não estaria acontecendo. Então, a gente tem uma questão num país onde a gente tem uma legislação branda, um sistema prisional que executa a pena de forma branda, porque dentro dessa teoria dos 30 anos de ter um governo de esquerda, né, de governos que passaram a mão em cima dos criminosos, o que aconteceu? Eles queriam soltar, né? A política do desencarceramento. Solta bastante, prende pouco. É isso que hoje acontece no Brasil. E para que eles fizessem isso e pudessem justificar isso para a sociedade, o que foi implementado na sociedade? Que prisão é ruim, né? E que prisão é uma coisa que não tem que acontecer. E principalmente entregaram as prisões para facções criminosas. Então, no momento que eles entregam as prisões para o domínio das facções criminosas, eles dizem, ó, a prisão não tem jeito, a prisão é ruim, vamos soltar, vamos achar outra forma de punir, vamos ressocializar, e não é assim. O que a gente tem que fazer é endurecer as penas, endurecer o sistema penal, endurecer o sistema prisional, principalmente retirar a facção de domínio de sistema prisional. E ainda, quando falam, não, então vamos agora privatizar o sistema prisional. Quando a gente faz uma pesquisa sobre valores, um preso hoje para o Estado sai mais ou menos R$ 2.400. Quando é um Estado que trabalha com a privatização, o preço sai R$ 5.000. Então, não é privatizando que nós vamos resolver, é punindo, mas punindo de forma que ele tenha a certeza de que se ele voltar para a prisão, ele não vai sair. E não ser essa porta giratória em que entra na sexta e sai na segunda. Eu acho que
a nossa discussão tem que ser, sim, inclusive, para a pena de morte, mesmo que para isso tem que se fazer uma nova constituinte, uma nova Constituição. A Constituição é de 1988, ela já não condiz mais com a realidade que nós temos. Agora, quando a gente fala em pena de morte do criminoso, nós estamos falando em deixar pessoas inocentes vivas, porque esse mesmo indivíduo que estuprou e matou essa menina, se ele sair, ele não vai fazer algo diferente disso. O senhor não concorda? Perfeito, é exatamente isso. E, Mariana, 75% de reincidência no Brasil. Tem algo errado. Não pode estar certo. Se tu investe em um sistema que a cada 10 apenados, 7 retorna ao sistema, é porque tem muita coisa errada. Né? Então, nós já falamos sobre isso. Tratar sobre segurança pública sem olhar com muita atenção para o sistema prisional é enxugar gelo. Nós temos que tratar com responsabilidade, com seriedade, o sistema prisional, por uma série de razões. Primeiro, hoje as penitenciárias têm servido como regra, tem algumas exceções, mas via de regra, tem servido como escritório do crime. Não é segredo para ninguém que dentro das casas prisionais, ou de algumas casas prisionais, são organizados, são planejados, engendrados execuções repartidas de tráfico, assaltos a bancos, tudo organizado dentro dos presídios. Né? Como tu disseste, no Brasil não é tão ruim assim tu cumprir pena. Não. Porque ele vai poder, lá dentro, graças à falta de estrutura, à falta de disciplina, ele vai poder usar droga, ele vai poder se prostituir, ele vai poder ele tem visita íntima, ele pode receber os parentes, os seus familiares. Né? Então, uma série de absurdos que só acontecem no Brasil. E aí, esses dias, eu debatendo com um deputado aqui na Câmara, mas visita íntima acontece em outros países. Eu digo, me mostra um país que existe visita íntima igual às do Brasil. Nesse sistema igual ao brasileiro, não tem no mundo afora. Porque aqui... Teve até um deputado que estava fazendo uma licitação para ter cabines, agora acho que foi no Maranhão, se eu não me engano, cabines para que ocorresse as visitações íntimas. E, além disso, a própria pandemia nos mostrou que não precisa de visita íntima, né? Nesse período foi retirada as visitas íntimas, por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Foi retirada a visita íntima e nada aconteceu. Sempre se justificou que a visitação íntima tinha que ser mantida, porque senão eles iriam se rebelar e isso poderia trazer muitos prejuízos. E agora aconteceu e não trouxe nenhum prejuízo. O que a gente precisa é parar de querer ser o país da impunidade. A gente precisa começar a discutir penas mais graves, precisa retirar o politicamente correto e principalmente sair de uma política de segurança pública progressista e ir para uma política de segurança pública conservadora. Toda vez que isso acontece, existem bancadas especializadas em ir lá e travar esse processo. Um exemplo disso foi a proibição das operações policiais no Rio de Janeiro, que isso hoje é no Rio de Janeiro, mas muito rápido vai... Um dos maiores absurdos que eu já presenciei foi essa decisão do Supremo suspendendo as ações em comunidades pobres no Rio de Janeiro. Isso aí é um absurdo, uma irresponsabilidade que vai custar, infelizmente, vai custar muito caro à população, à sociedade. Não é a polícia que vai sofrer, não. Que vai sofrer é a sociedade carioca, a sociedade que está ali dentro das comunidades, das favelas, a sociedade que está fora das favelas, toda a sociedade carioca vai pagar muito caro em razão de uma decisão leviana, tomada por alguém que não conhece a realidade, por alguém que está sentado numa cadeira acolchoada com ar-condicionado, que não sabe quais são as verdadeiras necessidades que a população das comunidades pobres do Rio enfrenta. Eles estão achando que estão protegendo, não, eles estão aplicando uma sentença
de sofrimento que vai, infelizmente, durar por muito tempo. Porque o crime organizado vai se estruturar de tal sorte dentro dessas comunidades, ao ponto de as polícias, quando passada a pandemia, quando retirada essa suspensão absurda, as polícias terão grande dificuldade de fazer a retomada. Então, mais um equívoco, para não dizer outra coisa, mais um equívoco do Supremo, alijando a sociedade brasileira, jogando a sociedade carioca à mercê do crime, literalmente. Eles vão ficar ali protegidos pelas organizações criminosas. Eles é que vão prestar segurança, eles é que vão prestar saúde, eles que vão prestar educação. E obrigam, né, deputado, o cidadão de bem que não quer, porque se a gente conversa com as pessoas, a gente tem que saber que nas comunidades uma parte daquelas pessoas não quer, uma boa parte, viver sob o comando e o mando e o desmando do tráfico sobre as regras deles, inclusive são regras. A grande maioria. A grande maioria, e agora são obrigados a passar por isso. 95% de pessoas trabalhadoras e do bem. E o Estado deixa, dá o alvará de soltura, né, dá o habeas corpus para que o crime seja cometido tranquilamente. E, além disso, a mesma bancada que é do PSB, porque essa decisão da STF, ela veio de uma ação oriunda, né, da bancada do PSB, que pedia novas políticas públicas na segurança do políticas na segurança pública do Rio de Janeiro. E aí, primeiro, eles tomaram as decisões a nível de período de coronavírus. Só que agora, mais grave ainda, vieram decisões para que o governo do estado do Rio de Janeiro adotasse para sempre atitudes em relação à segurança pública e operações policiais. Dentre delas, por exemplo, a proibição do uso de helicóptero. Pode-se usar em caso justificado. Nós sabemos o quanto é importante o apoio aéreo, principalmente nas comunidades onde quem entra não sabe aonde está entrando. As comunidades, as favelas, são locais pequenos, locais de difícil acesso, e não tem histórico de nenhum caso onde o disparo efetuado de uma aeronave matou algum inocente ou matou algum cidadão de bem. Então, eles não estão protegendo o cidadão de bem, eles estão protegendo os criminosos. Isso tanto é verdade que agora outro exemplo é que a mesma bancada do PSB está querendo restringir a normativa que a PF, a Polícia Federal, fez agora, a normativa, se não me falha a memória, 174, instrução normativa 174, para melhorar, desburocratizar, porque a gente tem... Pode falar. Instrução normativa 174 da Polícia Federal, que desburocratiza, aumenta o período de validade dos registros, passa para 10 anos, autoriza a aquisição de mais de 4 armas de fogo por proprietário, por CPF, no caso. Cria o sistema, isso é algo fenomenal. Cria o sistema eletrônico de armas. Então, o seu Joãozinho da Silva, que entrou com um pedido de porte de armas, ele vai poder acompanhar desde o início até a tramitação intermediária com a decisão final, né? O que tem de mal nisso? Seguindo os requisitos legais, porque uma instrução normativa não pode alijar ou ultrapassar os termos legais, né? Uhum. Então, a instrução normativa segue rigorosamente os limites da lei. Então, quando uma bancada vai lá querendo ou buscar visibilidade, eu sei lá o que eles querem, né? Busca o trancamento judicial dessa instrução normativa, né? Primeiro, está desvalorizando o próprio Congresso Nacional que aprovou a lei. Segundo, coloca o judiciário praticamente numa sinuca de bico, porque muitos desavisados, muitos incautos que acreditam nessas mentiras, acham, não, agora liberou geral, todo mundo pode ter arma, cada cidadão pode ter 20 armas. Não é isso aí.
Não é assim. Tem os requisitos legais, lei aprovada pelo, repito, lei aprovada pelo Congresso Nacional. A instituição normativa vai exatamente nos limites da lei. Então, quando esse deputado tenta anular essa instituição normativa, ele tem que anular, então, aquilo que ele mesmo votou e aprovou aqui no Congresso. Exatamente, sendo que o que foi desrespeitado em questão de armamento no Brasil foi a vontade do povo, né? Porque houve um referendo onde se perguntou se queria se proibir, né, o comércio de armas de fogo no Brasil, e o povo votou não, né? O nível Brasil foi 63% dizendo não, Rio Grande do Sul foi 87%. E a gente ainda tem agora informativos de que conforme foi crescendo, né, a compra de armas de fogo, foi diminuindo o número de homicídios. Dos 25 países mais armados do mundo, como Nova Zelândia, Uruguai, Estados Unidos, nenhum deles estão entre os 25 países com maior taxa de criminalidade. E o Brasil é o 12º com maior taxa de criminalidade. Então, aonde que a nossa política de segurança pública está correta? Se nós temos leis que são frouxas, nós temos um sistema prisional falido, porque precisa ser reformulado. Eu, como policial penal, tenho certeza absoluta disso, né? Os casos que vêm à tona são casos sempre muito dramáticos, mas são casos que acontecem todos os dias. O que nós vivemos hoje é uma política de desencarceramento, né? O Brasil tem um país da impunidade, uma porta giratória do crime. Tu entra num dia, tu sai no outro. É bom negócio tu cometer crime ainda no Brasil. E é isso que tem que ser mudado. Quando a gente começar a ter exemplos de punições graves, severas, o próprio criminoso vai repensar 10 vezes antes do crime. E acredito sim que, inclusive, a gente tem que rediscutir pena de morte e prisão perpétua. Nós não podemos ficar refém de uma Constituição que já não diz mais, não fala mais sobre a realidade que nós estamos vivendo. Perfeito. Não, e aqui nós temos autoridades, personalidades que deveriam dar o exemplo, e ao contrário, são os principais descumpridores da lei. Tivemos aí o presidente da República condenado duplamente em 2 casos, condenado em primeiro e segundo grau, e em 2 situações, em 2 processos crimes, colarinho branco, ficou 1 ano e meio preso e está solto. Em países civilizados, como o Japão, por exemplo, um sujeito que ocupou cargo de tamanha importância e que roubou o seu povo, que traiu a confiança da sua nação, recebe pena duríssima. Em alguns casos, até pena de morte. Aqui, não. O sujeito rouba, trai a confiança de 200 milhões de brasileiros e, ainda assim, ganha em troca o quê? A liberdade, ganha séquito pago pelo erário público, com segurança, com secretário, com passagem aérea, com diária, né? Então, quando o andar de cima, quando as autoridades mais graduadas da República não cumprem a lei e a lei fica silente quando esse sujeito quebra a lei, o exemplo que se espalha pelo país é o pior possível. Se o presidente da República rouba milhões com seus asseclas e não dá nada, por que se eu roubar um carro aqui, uma moto para ir fazer uma festa, eu vou ter que ser penalizado? Então, a anarquia se estabelece de modo geral. Há aí uma anomia difusa, onde tudo pode. Se o presidente da República pode roubar e não dá nada, eu vou também fazer aqui, né? Então, esse conjunto de situações, penalizar mais duramente, ou não é nem mais duramente, porque nós não penalizamos ninguém no Brasil, mas penalizar os crimes graves, mas também penalizar os crimes de colarinho branco, que são graves, mas não são violentos, propriamente ditos. Eles cometem uma violência indireta. Porque quando retira, sei lá, dinheiro da saúde, da segurança pública, das estradas, a quantidade de pessoas que morrem
Mariana, fruto da má conservação das estradas é algo absurdo. Pessoas inocentes que caem no buraco e entram debaixo do caminhão, pagando pesadas cargas tributárias para não ter segurança viária. Então, por quê? Corrupção. O asfalto custa 1 milhão o quilômetro e o sujeito cobra a empreiteira cobra esse 1 milhão do Estado, mas faz esse 1 quilômetro por 400 mil reais. Todo o resto, a maioria, desviado para pagar a propina para o agente político, para o servidor público, a empreiteira leva dele também. Né? Então, penalizar a todos com rigor e responsabilidade, em alguns casos especiais, com pena de prisão perpétua. Por que perpétua? Porque a perpétua não permite perdão. E com isso não permite livramento constitucional, progressão de regime. Ele vai ser obrigado a ficar ali, faça chuva ou faça sol. Se ele tiver mau comportamento ou não tiver comportamento, ele vai ficar ali até os seus últimos dias. Isso. E a progressão de regime precisa acabar, porque o semiaberto e o aberto são dois regimes que não fazem nada, né, deputado, para o cumprimento da pena ou para a sociedade. São regimes em que o criminoso, ele ainda está sob a custódia do Estado, ainda dá despesas ao erário, mas permanece cometendo crime, daí sai e volta da prisão, e no fim da história, o que acontece? Ele comete outro crime e acaba voltando para o regime mais pesado, fechado. Né? As tornozeleiras eletrônicas também, hoje, elas precisam de uma reformulação urgente, porque elas não cumprem o papel que elas precisam cumprir, que é de monitorar e proibir que outros crimes aconteçam. Então, eu acho que a gente não pode desconsiderar o estado de coisas que nós estamos hoje, né? O estado que nós estamos como segurança pública, o estado, a forma que nós estamos deixando que o nosso cidadão de bem esteja. Nós estamos numa sociedade que está desarmada, né? Uma polícia que tenta fazer o seu trabalho, sim, mas não tem incentivo, não tem, muitas vezes, nem retaguarda jurídica, nem salários, enfim, nem equipamentos. Inclusive, muitas vezes, quando faz o seu trabalho, responde por isso de forma errada, e aí a gente ainda tira do cidadão de bem a possibilidade dele salvar a si e a sua família, com a questão da política armamentista, que não se consegue hoje desburocratizar, e sempre que a gente fala sobre isso, nós estamos falando de responsabilidade e objetividade, nunca falando de uma questão sem responsabilidade, sim, com requisitos técnicos, requisitos sociais, que é uma investigação social, requisitos, a aptidão psicológica, e também retirando a subjetividade que hoje impera na lei, porque é um direito, faz parte de uma política pública, de segurança pública, o cidadão de bem estar armado, né? Isso é provado que toda sociedade que tem o cidadão armado é uma sociedade mais segura, com maior qualidade de vida, e a gente começa a diminuir de ver crimes que nos deixam aterrorizados e tristes. E o principal, nós vamos começar a prevenir vidas de inocentes, né? Porque hoje a gente não está fazendo isso. Até nos Estados Unidos eles usaram, né, há muitos anos atrás, a política de tolerância zero, lá em 1980, que quando nós estávamos iguais a eles, e foi por isso que hoje eles são um país com alta qualidade de vida, um país com segurança, inclusive um país também economicamente ativo, porque não tem como, com a insegurança que nós temos hoje, tanto jurídica quanto insegurança social, nós termos uma economia ativa, uma economia para frente. Tudo isso anda junto, anda em conjunto, para que a gente possa avançar como um país melhor e uma cidade melhor. E o caso da menina de 10 anos, ele traz à tona problemas, e também uma das questões que eu acho que a gente não pode deixar de discutir são as responsabilidades do Estado com os crimes. A menina de 10 anos, ela já tinha um pai, o tio esse deveria estar preso, o pai estava preso, né? Ela morava com os avós. Então, onde estava o conselho tutelar para verificar a situação de vulnerabilidade dessa menina? Né? A gente tem outros casos em que não foi feita uma atuação preventiva do Estado,
e que deveria ter sido feito porque havia vários alertas de que naquela família algo estava acontecendo. Então, além também da gente discutir prisão, da gente discutir a pena, aumentar essa gravidade, a gente também tem que começar a responsabilizar as instituições que precisam ser responsabilizadas por isso. Eu acredito, né? Isso é uma opinião minha particular. Não, exatamente. Agora, veja, Mariana, que há saídas para a questão da segurança pública do Brasil. O pior é se nós estivéssemos aqui discutindo algo que não tem solução, não. As soluções são simples. Não. Claro, não. E, obviamente, claro que nós temos que investir em educação, claro que nós temos que investir em geração de emprego e renda, em oportunidade de trabalho, mas temos que investir sim em segurança pública. Uma coisa não exclui a outra. As pessoas vêm com um discurso, às vezes, alguns atores políticos aqui no Congresso Nacional, deputados, senadores, enfim, de plataformas normalmente à esquerda, vem com esse discurso, não, vamos investir em educação. Sim, cara pálida, quem não está interessado em investir em educação? Nós aprovamos agora o Fundeb, aumentamos em 20 bilhões de reais o investimento em educação pública em plena pandemia. Agora, quem disse que investir em educação exclui investimento em segurança ou vice-versa? Nós podemos investir em segurança pública, qualificar as polícias militares, as polícias civis, qualificar a polícia penal, construir novas casas prisionais, ou seja, investir em segurança pública, sim, e continuar investindo em educação, e continuar investindo em criação de emprego. Porque, claro que com a educação melhorando, com o emprego, os índices de violência caem. Isso aconteceu em inúmeros países, né? Agora, levar adiante um discurso leviano de que não vamos investir em segurança pública porque nós não investimos em educação. Não. Primeiro, nós investimos em educação, sim. Desde 1988, quando ficou estabelecido na Constituição, de forma crescente, um índice vinculado de investimento na educação, há ali um índice obrigatório mínimo de investimento na educação, com base no orçamento da União. Desde ali, os investimentos são cada vez maiores, graças a Deus. Os resultados é que não são bons. Porque, e aqui falando sobre educação, ao contrário do que alguns mentirosos colocaram, incutiram na mente das pessoas, a educação no Brasil não vai muito bem. Ao contrário, vai muito mal. Nós investimos 6% do PIB em educação e somos os 63 no ranking da educação no mundo. Enquanto países como o Japão investem 3% do seu PIB é o terceiro lugar. Então tem algo errado, uma conta que não fecha. Se nós investimos 6% do PIB, e olha que o PIB brasileiro é o 9º PIB do mundo. Então, é verdade. Se nós investimos 6% do PIB, nós teríamos que estar ali pelo menos entre os 20 países primeiros em educação. Não, nós somos 63. Apenas 8% dos jovens que saem das faculdades sabem interpretar um texto complexo. Olhem os números. 92% dos jovens que saem das faculdades não conseguem interpretar um texto complexo. Isso é algo inadmissível. Então, serve para quê essa dinheirama toda? Para fazer greve, para politizar os alunos, para falar sobre disputa político-partidária, para falar sobre questões ideológicas. E a academia, claro que a academia não vai formar ignorantes ou obtusos, mas a academia existe, a escola existe para entregar ensino. A academia não foi criada para ensinar política ou militância. Não, com certeza. A academia serve para ensinar as pessoas a ler, interpretar o que está lendo, deparar-se com situações de operações matemáticas
e conseguir resolver problemas. Basicamente é isso. Ler e interpretar o que está lendo e, diante de um problema matemático, dar soluções. É isso. Exatamente. Isso Tem é duas coisas que eu acho que... E só o que não se faz... E só o que não se faz no Brasil, só o que não se faz no Brasil é ensinar as crianças a aprenderem as questões básicas. No entanto, muitos jovens saem das faculdades sabendo tudo sobre quem é o presidente dos Estados Unidos, quem é o presidente da Índia, quem é o presidente da China, quando é que foi votado o impeachment. E aí pergunta... Marxismo cultural, né, deputado? Aí pergunta para o sujeito uma questão básica sobre multiplicação ou sobre álgebra, não sabe. Né? Ou coloca um texto para ele interpretar, também não sabe. Né? Então, muita coisa tem que ser mudada, na minha observação, tanto na saúde pública. Nós enfrentamos agora essa crise da pandemia e vimos que há muitas falhas na destinação de verbas. Muita burocracia que serve apenas para produzir ou possibilitar a corrupção. Né? Então, o sistema de saúde pode ser melhorado para fazer o dinheiro render mais e retirar corruptos. A educação tem muito a melhorar, porque está sendo destinado recursos e os resultados não são do mesmo tamanho do investimento que está sendo feito. E na segurança pública, então, nem se fala, que são os 3 serviços básicos nossos: saúde, educação... Que é o que o Estado deveria estar preocupado em fazer, né? Mas, infelizmente, como a gente veio de 30 anos de uma política onde o Estado ficou do tamanho, né, enorme, aumentaram a máquina pública para que ela pudesse abraçar tudo o que era necessário para poderem fazer política de maneira com crimes de corrupção. O Estado ele foi tão grande que ele esqueceu de cuidar o que ele deveria cuidar: educação, saúde e segurança. E hoje quem paga a conta caríssima de tudo isso é o brasileiro, né? É a sociedade. Até o Felipe Vargas está fazendo vários comentários bons que eu estava lendo ali, e ele diz ali, o maior problema do Brasil foram os políticos controladores, um Estado que quis controlar a tudo, por isso que ficou enorme, permaneceram por anos, sucatearam as instituições, enraizaram uma cultura de que o Estado tem que ter o poder de controlar o povo. O Estado tem que parar de querer controlar tudo e se preocupar em entregar para a sociedade o que ele deve entregar: saúde, segurança e educação. É isso que a gente precisa mudar. E a política tem que começar a servir ao povo, né? A gente tem exemplos de que a política entrou tanto nas instituições. Teve um caso agora da PM, eu não me lembro se não foi de São Paulo, que eu acho que o policial militar fez a apreensão de um carro que estava com o IPVA vencido, enfim, estava com o licenciamento do carro vencido, e depois ele foi para a mídia essa notícia porque ele acabou fazendo a gravação do comando dele, dizendo que ele não deveria ter feito aquilo, porque era o carro de uma vereadora, de como que ele estava fazendo aquilo. Ele disse: olha, mas eu estou cumprindo a instrução normativa, estou cumprindo a legislação, eu não posso deixar de fazer isso. Quer dizer, por que o cidadão de bem, se não paga o IPTU, não, o IPVA, não tem o licenciamento em dia, tem seu carro apreendido, e a vereadora não poderia ter? Então, são essas ações que nós precisamos mudar. E a questão das escolas são questões para o futuro, e eu acho que a gente precisa investir muito. Acho que a gente tem exemplos bons, como a escola cívico-militar, escola sem partido. Realmente, a revolução cultural aconteceu dentro das escolas e precisa sair agora, para que não se faça política dentro das escolas, se ensine as crianças a pensar, né, de uma forma produtiva, para pensar em se desenvolver como adolescentes, como crianças, enfim. Só que isso é a longo prazo. E o que a gente fala, quando a gente discute segurança pública e mudança de legislação, nós estamos falando para resultados imediatos, resultados que podem acontecer agora. Basta que a gente faça o enfrentamento necessário, que tem que ser feito sim. E não é, e infelizmente, para todo enfrentamento há um desconforto. Só que nos foi colocado, né, na nossa mente por anos e anos que esse enfrentamento vai ser muito forte, que vai acontecer algo terrível com a sociedade. Na verdade, não vai acontecer.
Nós vamos parar de sacrificar o cão pastor e vamos começar a sacrificar o lobo. E o rebanho vai começar a poder andar tranquilamente, né? Perfeito. Isso aí. Eu tô com ruído, eu tô ouvindo ruído? Tô ouvindo ruído. Exato. Agora melhorou? Não. Não. Melhorou um pouquinho? Tá dando retorno. Tá dando retorno teu. Não sei o que é. Mas, Peraí. Maria. Deixa eu só ver aqui para terminar. Alô? Deu? Tá. Tô ouvindo. Tá me ouvindo melhor? Não, tá dando um retorno. Deixa eu ver. Só um pouquinho. Peraí. Esse barulho de água. Eu não sei. Cadê o... Não sei. Tá me ouvindo melhor, deputado? Agora sim. Só que, cara, a minha bateria, engraçado, a bateria tava no último, tava com 1% ali e ia cair. E aí deu começou a dar esse ruído. Entendi. Entendi. Mas então, deputado, eu acho que são essas questões que a gente precisa levantar e principalmente a gente precisa começar a falar sobre isso e mostrar que é fácil, né, de ser resolvido. Basta que a gente faça o enfrentamento necessário, principalmente em relação às legislações, né? Claro, como a gente mesmo falou, pena de morte, enfim, tem que haver uma nova Constituição, o que eu não acho que seja um problema, mas a prisão perpétua e o endurecimento das penas pode ser feito rapidamente, né? Não precisamos esperar isso acontecer. Claro. Uma pena é que hoje aqui na Câmara Federal a minoria pauta a maioria. A minoria, que é deputados aí do PSB, do PCdoB, do PSOL, eles acabam pautando todo os conjunto de 513 deputados. Eles não querem votar a questão do armamento. Eles não querem votar a questão do fim do fundo eleitoral. Eles não querem votar a questão da prisão perpétua e não votam. Eu fico impressionado, né? Os temas polêmicos precisam ser discutidos, sim. Precisam ser discutidos, mas têm que ser votados. Vamos votar. Quem ganhou, ganhou. Se eles não têm voto para derrubarem os projetos que nós temos aqui interesse em pautar, é porque a sociedade brasileira, em 2018, disse não, eu quero uma pauta conservadora para governar o meu país. E quando até mesmo o presidente da Câmara não pauta projetos de interesse da maioria, ele comete aí um grave equívoco, porque temas como combate à violência, esse, no caso específico do estabelecimento da prisão perpétua, diminuição da maioridade penal, uma série de situações simplesmente não são pautadas. E, ao meu ver, tinha que ser... tem uma fila? Bota na fila. Bota na fila e nós vamos chegar um momento que nós vamos discutir, votar e deliberar e vamos ver quem tem mais voto. Quem tem mais voto vence. Agora não, simplesmente não bota em votação. Partidos com 5, 6 deputados pautam 400 deputados que têm interesse em votar pautas conservadoras ou pautas que sejam de interesse da maioria. Porque, afinal de contas, democracia é o regime de governo estabelecido pela maioria e atende à maioria, né? Sem desprezar minorias, obviamente, mas
sempre levando em conta o interesse da maioria. E isso não tem sido feito no Brasil. A minoria tem pautado a maioria, né? De certo modo, até com um apoio, mesmo que indireto, da mídia. Sim, com certeza, a gente tem um apoio total da mídia. Muitas vezes a mídia acaba pautando também aqueles deputados que não têm posição firmada sobre uma situação. Mas a imprensa está dizendo que isso é ruim, então eu também não vou votar, ou não vou aceitar a deliberação. Mas o fato é que, como tu bem disseste, Mariana, a solução para os problemas do Brasil são parte de premissas simples. Não tem nada de complexidade absurda. Não. Por exemplo, na questão de segurança, endurecer. Endurecer. Mas isso não vai dar resultado. Não sei se vai dar resultado. Nós nunca tivemos no Brasil um sistema rígido. Nós só tivemos o que não dá resultado é o que está acontecendo hoje, né, deputado? Nós só tivemos e só enfrentamos sistemas moles benevolentes. Esse eu sei que não dá certo. Deixa eu testar um sistema novo. Vamos testar. Bota aí, por uma década. Endurece as penas. O cara é condenado a 10 anos, vai ficar 10 anos fechado. Se ele incomodar na presídio, tira comida, tira sol, né? Tira direito a visita, não íntima, visita apenas. E olha, visita íntima nos presídios federais já não tem há muito tempo. Uhum. Então, vamos testar um sistema novo. Se esse sistema novo não der certo daqui a 10 anos, o que eu não acredito, sinceramente, copiando os bons exemplos... Os outros países nos mostram que o errado somos nós, né, deputado? Não é possível que a gente queira achar que nós vamos ser o ponto fora da curva que vai arranjar uma fórmula mágica, sendo que outros países já mostraram que políticas públicas conservadores, ensinos apartidários, educação com escola sem partido, educação boa, para que aquela criança se torne um ser pensante, não militante, que instituições que não sirvam à política, mas sim à sociedade. É isso que nós precisamos para caminhar para o futuro. Agora, enquanto nós tivermos o governo da minoria ou governos não eleitos, porque hoje, infelizmente, muitas das coisas que a mídia consegue fazer e que outras instituições, não generalizando, mas sim, temos que falar como o judiciário, acabam governando, fazendo o governo dos não eleitos. Porque o que foi eleito pela grande maioria, pela democracia? Eleito políticos com postura conservadores, posturas de direita, em que o Estado seja o mínimo, em que haja o devido investimento na educação, na segurança, políticas mais duras contra a criminalidade, e nada disso se consegue fazer exatamente pelo que o senhor falou, porque não se consegue votar. Quando a gente tiver um ministro do STF que diz a erosão da democracia contemporânea não vem de golpes, mas sim de líderes eleitos, o ministro do STF disse isso, a erosão da democracia contemporânea não vem de golpes, mas de líderes eleitos. Como que a erosão da democracia virá de líderes eleitos, se a eleição é o que há de mais democrático no sistema? Nós temos muita coisa a melhorar, né? Alguns atores que teriam um papel para resolver o problema não conseguem resolver porque não querem resolver, até porque eles são parte do problema. Eu poderia citar aqui uma meia dúzia de atores que poderiam resolver o problema, mas não resolvem porque eles estão dentro do problema. Aí tem presidente, né? Uma série de atores aí importantíssimos que, se forem trocados, e dois deles podem ser trocados em seguida, se forem trocados, nós teremos, sim, uma grande possibilidade de libertação da sua excelência o povo brasileiro, que está hoje sob amarras, algemado em discursos mentirosos, que são discursos que são baseados em sofismas. Eles apresentam uma premissa falsa e a partir daquela premissa eles saem
distribuindo uma dúzia de argumentações e a imprensa muitas vezes acaba comprando essas argumentações falsas. Aí nós entramos aí, tem as questões da segurança pública, tem a questão da minoridade penal, da maioridade penal, tem a questão das prisões, da prisão perpétua, que na maioria... A progressão de regime. Né, progressão do regime, mas a prisão perpétua, né, foi tratado, inclusive, já pela ONU, e a ONU disse, não, prisão perpétua é prisão legal. Pena de morte é discutível, agora prisão perpétua não. Por isso que eu insisto, às vezes, nessa questão da prisão perpétua. Prisão sem perdão. Alguns crimes não merecem perdão. Isso que uma das pessoas está nos perguntando se a gente não poderia acabar com a progressão de regime também, além da prisão perpétua. Sim, não conseguimos nem isso, conseguimos aprovar. Né? Fim da progressão do regime para alguns crimes. Para alguns crimes específicos. Para crimes graves. De gravidade especial. Mesmo assim, não consegue pautar. A maioria do Congresso foi eleita sob plataforma conservadora e a minoria não vai votar. E aí o presidente da Câmara sucumbe a essa pretensão da minoria e simplesmente os projetos não são votados. Né? Mas eu tenho esperança, Mariana. Nós continuamos aí nós continuamos aqui usando aqui um paralelismo, né? Nós continuamos ainda em regime de progressão social, né? Nós estamos progredindo. O Brasil é um país novo, estamos ainda em vias de progressão, em vias de civilização, inclusive, porque nós temos todas as condições. Um povo ordeiro, pacífico, humano, que não é dado a atrocidades, né? que busca, na dificuldade, ajudar um ao outro, né? Com um território espetacular, rico em todos os aspectos. Então, eu acredito que com o tempo, agora nós temos uma eleição em novembro agora desse ano, são 5.600 municípios que terão oportunidade ímpar de sofrerem uma grande renovação. E eu espero que municípios como Porto Alegre e tantos outros sofram renovações e renovações para melhor. Eu também espero. Eu tenho convicção formada de que a oxigenação em qualquer setor sempre faz bem. Sempre vai fazer melhor do que vai ser pior. A modificação, a oxigenação, a airar os sistemas. Isso serve no setor lá da Polícia Penal, serve no setor da Polícia Federal, na nossa casa, né? Quando minha filha, vamos agora alterar. Em vez de tu acordar às 7 da manhã, tu vai acordar às 6 da manhã, vamos dar uma caminhada, vamos andar de bicicleta, depois tu vai tomar um café, depois tu vai tomar um banho, depois tu vai para a escola. Mas eu nunca fiz. Vamos fazer diferente. E daí tu vai dormir mais cedo. Dorme mais cedo e acorda mais cedo. Né? No início não vai ser bom. Já, logo ali adiante, já começa a dar os resultados. Porque tudo que é renovado, tudo que é oxigenado é bom. E eu não acredito que uma prefeitura que tenha metade dos seus membros há 3 ou 4 mandatos ocupando vereanças seja um ambiente que está entregando tudo que pode entregar. Tenho certeza que com a renovação, com a chegada de novos quadros, com pessoas que não são da política, que não vivem da política, que têm suas profissões e vão e ingressarão na vida pública municipal para darem sua contribuição, fará muito bem à sociedade porto-alegrense, à sociedade gaúcha, à sociedade brasileira. Por isso eu tenho esperança que agora, nas eleições de novembro de 2020, a renovação aconteça
tanto como dos vereadores, como também no caso dos prefeitos municipais. A eleição do prefeito é tão importante quanto a eleição do presidente da República, porque não adianta nós termos um presidente da República decente, honesto e dedicado, se não tivermos também prefeitos honestos, decentes e dedicados, né? É um conjunto. União, Estados e municípios, senadores, deputados estaduais e deputados municipais, que são os vereadores. Esse conjunto de agentes políticos fazem do Brasil ou uma grande nação ou uma nação banana. É verdade. Perfeito. E a pandemia nos mostrou exatamente isso. Exatamente isso. Muito bom. Deputado, mais uma vez, foi uma honra conversar com o senhor. É sempre muito bom conversar com o senhor, com o seu conhecimento, o senhor nos trazer o que está acontecendo aí, né? As perspectivas, e sempre acreditar que ainda há muito a se fazer e que a gente pode acreditar que vai melhorar. E eu acredito muito nisso, eu acho que a gente está no caminho certo, eu acho que realmente a gente acordou, eu vejo a mudança e isso me empolga muito, e o senhor está aí nos representando, né, o nosso deputado federal, faz com que a gente tenha certeza de que estamos em boas mãos. Então eu quero agradecer mais uma vez, dizer que eu sempre estou à disposição, confio muito no seu trabalho e fico muito feliz, né, desse momento tão turbulento, a gente está com o senhor como nosso deputado representando o nosso Rio Grande do Sul, aí em Brasília, aí no Congresso Nacional. Tenho certeza que não poderíamos estar em mãos melhores. Agradeço de coração. Sei que a gente ainda vai falar em outras oportunidades, mas já deixo o convite aqui. Quero mostrar para o senhor ó, o caderninho que eu ando hoje, aqui, ó, da Polícia Federal. Ganhei do Marcos. Atualmente é ele que eu faço as minhas anotações. Então, eu quero agradecer muito, mandar um beijo para as pessoas que estão nos assistindo. Quero mandar um beijo para a Sargento Flávia, minha amiga querida, para o Taceli, meu amigo, dizer que não deu para responder a pergunta, mas depois eu respondo. Para a Priscila, para a Ada Cristina, para todos que estão, para Charize Berzolim, o Felipe Vargas, que falou bastante aqui, sempre com colocações muito prudentes, o Diego Bruno, o Paulo Ricardo. Muito obrigada a todos e abro para você fazer as considerações finais e lhe agradeço de coração. Mariana, eu que agradeço pela oportunidade de conversar contigo. Como eu disse lá no início, esse teu brilho no olho nos encanta, nos enche de elan para continuarmos cada dia mais firmes, fortes, convictos, ombreando com o presidente Bolsonaro todo tipo de crise, todo tipo de obstáculo, e os obstáculos se sucedem. Todas as semanas nós temos um novo obstáculo aqui a ser ultrapassado. Mas estamos firmes, fortes. Um abraço, Mariana. Parabéns pela sua disposição, pela coragem de enfrentar um desafio. Nós sabemos que tu tem condições de enfrentar esse desafio. Tem apoio familiar, apoio da tua profissão, tem o meu apoio, tem o apoio dos bolsonaristas aqui de Brasília, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e tenho certeza que chegará a bom termo nessa empreitada que estás trilhando. Um abraço aí para o Taceli, para a Ada Cristina, para a Charize Bresolim, quem mais que falou ali, para o Taceli. A Sinclair, a Nívia estava aqui conosco, o Felipe Vargas, a Daia, a Maria Lutim falou, o deputado Sanderson nos orgulha muito. Maria Lutim, Malu. A Maria Lutim é a Malu, grande Malu. Malu é uma mulher maravilhosa, espetacular, que nos orgulha muito em estar conosco. Então, Mariana, parabéns, conte conosco. Eu tinha citado mais um nome ali. A Priscila. A Priscila, isso, a Priscila falou depois. Priscila, lá de Alvarão. Um abraço, Mariana, conte conosco e vamos, Brasil! Vamos, Brasil! Obrigada, deputado. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigado. Até a próxima.